Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Capítulo 5. Juramento à Árvore Sagrada. Na manhã seguinte, pairava um ar opressivo na sala de aula. Todos os estudantes estavam falando sobre a gravidade das lesões de Jean. Você ouviu? Ele foi enforcado em uma árvore lá fora. No momento em que você irrita os nobres, acabou para você. Pobre cara. Não há nada que possamos fazer. Esses caras são abençoados com proteção divina. Para os alzerianos, essa proteção significava tudo. Qualquer um que tivesse a sorte de recebê-la era considerado nobreza. A aristocracia em Alzer não tinha nada a ver com linhagens hereditárias, como em Eufort. Você obtinha seu status pelo reconhecimento da árvore sagrada. Sem isso, você não era nada. Enquanto isso, qualquer um que tivesse proteção divina poderia tratá-lo como quisesse. Que país horrível, murmurei. Noelle olhou para o chão. Depois de tudo o que havia acontecido com Jean, ela certamente estava deprimida. Você está bem? Perguntei. Seu rosto estava branco como um lençol, mas ela assentiu. Estou bem. Estou apenas preocupada com Jean. Duvido que ele possa pagar as despesas médicas, e quem cuidará do cachorro dele? Noelle não poderia cuidar de ele porque havia uma regra contra a manutenção de animais em seu complexo de apartamentos. Não se preocupe, eu assegurei. Estou cuidando da velhinha. Você está? Seus olhos se arregalaram de surpresa, e ela suspirou aliviada. Estou tão feliz em ouvir isso. Jean adora ela. Tenho certeza de que ele se sentirá melhor sabendo que ela está sendo cuidada. Sim, espero que sim. Eu pensei em escondê-la na minha casa, Noelle admitiu. Mas isso funciona bem. Ah, você se importaria se eu viesse verificar como ela está? Claro, você é mais do que bem-vinda, eu disse com firmeza. Sorri com a mesma firmeza, e realmente senti a tensão de tentar levar a expressão até meus olhos. Algo me diz que eu não sou bem-vinda, disse Noelle. Tecnicamente, era uma boa oportunidade para me aproximar de Noelle, mas eu me sentia tão culpado por Jean que não conseguia pensar direito. Justo quando o humor de Noelle estava começando a melhorar, o professor Clement entrou na sala. Silêncio, todos. Tenho certeza de que todos vocês ouviram o que aconteceu ontem, mas é hora de começar a aula agora. Sua expressão era mais severa do que o normal, mas ele continuou lançando olhares furtivos para Noelle. Eu podia dizer que ele estava preocupado com ela. Como Noelle e eu iríamos para casa juntos, esperei por ela depois da escola. Ela está demorando muito. Ela mencionou que precisava explicar a situação para a Lélia. Luxon me lembrou. As duas viviam juntas e Noelle não queria que sua irmã gêmea se preocupasse quando chegasse tarde em casa hoje. Fazia sentido que ser uma irmã mais velha viesse com suas próprias dificuldades. Isso me lembrou da minha irmã idiota em casa. Como seria maravilhoso ter um irmão como Noelle. A minha fazia tudo o que podia para me explorar. Talvez ainda não seja tarde demais para trocá-la. Mestre, temos um problema pequeno. O que é dessa vez? Loic, um dos interesses amorosos, está se aproximando de Noelle. Estou classificando isso como uma situação perigosa. Revirei os olhos. Vamos lá, me dê um tempo. Eu vou te mostrar o caminho. Corri atrás dele enquanto ele me guiava pela escola. O que poderia ser tão ameaçador em um interesse amoroso? Ao virar a esquina, passei correndo pela senhorita Louise. Ela me olhou enquanto eu corria sem fôlego pelos corredores, seu interesse despertado. Qual é a pressa? Ela perguntou. Desculpe, mas não tenho tempo agora. Você terá que me desculpar. Espere. Me diga o que está acontecendo. Não posso. É uma coisa da Noelle. No momento em que disse isso, o rosto dela endureceu. Caramba! Ela realmente odeia a Noelle tanto assim? Noelle tropeçou de volta na parede de um corredor deserto. O que você está fazendo? Ela gritou.
Isso é o que eu quero saber. Loic bateu sua mão contra a parede ao lado da cabeça dela e encarou, nem mesmo piscando enquanto o barulho ecoava pelos corredores. Ele pressionou o rosto de forma intimidadora perto do dela. O que é que eu ouvi sobre você ir para a casa de um cara? Por que ele tem que agir assim? É nojento. Um arrepio percorreu a espinha de Noelle. Por mais bonito que Loic fosse, ele fazia seu estômago revirar. Não encoste em mim. Noelle amaldiçoou silenciosamente e empurrou, tentando afastá-lo. Infelizmente, Loic era mais alto e mais poderoso. Ela só conseguiu forçá-lo para trás alguns centímetros. Não preciso da sua permissão para fazer nada, continuou ela. E pare de sair por aí dizendo a todos que sou sua namorada. Já tenho problemas suficientes? Claramente, alguém da turma havia denunciado, mas Noelle não estava aceitando isso. Será que Loic tinha alguém espionando ela? Tudo nele era repulsivo. Ela achava que rejeitá-lo abertamente apenas o deixaria mais bravo, mas para a surpresa de Noelle, Loic estava sorrindo. Um sorriso maníaco. Um aterrorizante. Noelle tentou recuar, mas suas costas já estavam contra a parede. Não havia para onde ir. Você está no fim da sua corda, Noelle. Suas ameaças não vão funcionar comigo, ela avisou. Não vou deixar você me controlar, não importa o que diga. Você está entendendo errado, disse Loic. Pierre tem seus olhos em você. Noelle arregalou os olhos. Ela não esperava por isso. Loic apenas sorriu. Ele quer chegar até os estudantes de intercâmbio. É por isso que ele está mirando nas pessoas que cuidam deles. De jeito nenhum. Então ele foi o responsável por enforcar Jean daquele jeito. Exatamente. E você será a próxima. Mas se você se tornar minha mulher, ele não conseguirá encostar em você. Qual é a sua escolha, Noelle? Loic sabia de todos os esquemas de Pierre, mas seu único interesse era aproveitar-se deles para servir seus próprios fins. Noelle lançou um chute bem entre as pernas dele. Que se dane. Urgue. Loic segurou suas partes íntimas, com o rosto contorcido de dor. Noelle o encarou friamente. Usando os outros para obter vantagem sobre mim? Não tem vergonha de si mesmo. Odeio homens como você. Loic se curvou para frente, com gotas frias de suor escorrendo pela testa. Ele ainda estava sorrindo. Tão teimosa quanto sempre, vejo. Mas você está sendo ingênua. Emil não pode te salvar. Nem pense em contar com ele. Eu sou o único que pode ajudar. Emil também era de uma das 6 grandes casas, e era namorado de Lélia. Noelle sempre achou que, se precisasse de sua ajuda, ele ofereceria de bom grado. Mas Loic não parecia pensar assim. Mesmo que ele tente ajudar, eu vou me aliar a Pierre, ameaçou Loic. Como herdeiro da casa Barrielle, Emil não poderia se opor abertamente a Loic se ele apoiasse Pierre. Mas isso só deixou Noelle ainda mais irritada. Não posso acreditar nele. Porque Lélia sempre defende esse cara. Você se rebaixaria a se aliar a alguém como Pierre? Noelle cerrava os punhos em frustração. Não havia nada que pudesse fazer. Ele é realmente a escória da terra. Loic lutou contra a dor e conseguiu se levantar. Ele deu um sorriso amargo e forçado e bateu no ombro dela. Se você fosse minha, nunca saberia o que é dificuldade. Você sabe que sua irmãzinha quer isso para você. Mas se você recusar? Se correr para os braços de outro cara, então eu preferiria. O brasão nas costas de sua mão brilhou de vermelho. Ninguém escolheria ficar com você de bom grado. Noelle cuspiu. Não vamos conseguir. Uma voz distante chamou do final do corredor. Droga, não tenho escolha. Mestre, o que você está planejando fazer? Mestre. Não ouse. Noelle se virou, surpresa com a comoção. Loic fez o mesmo, assim como uma esfera de metal branco se chocou contra seu rosto. Augue. O sangue jorrou do nariz de Loic e ele desabou no chão. A estranha bola branca caiu ao lado dele, mas logo se levantou no ar, virando o círculo vermelho em sua superfície e de volta para Lyon.
Golpe. Leon bombeou o punho. Só brincando, e... Você só o acertou porque eu mudei minha trajetória no meio do caminho, zombou a bola. Você teria perdido ele por milhares se eu não tivesse feito isso, com sua falta de controle. Mais importante ainda, você não tem algo a dizer para mim? Sim, acho que tenho, Leon riu. Você é muito mais fácil de lançar do que eu esperava. Parece que eu estava certo em desprezar você, mestre. Ah, e... Bem, isso faz dois de nós, destruidor de maníacos. Exijo que você retire isso. Meu nome é Luxon, não destruidor de maníacos. Ah, mas que nome magnífico é esse? Você deveria me agradecer por ter te concedido isso. Mestre, você não acha que deveria mostrar um pouco mais de apreciação? Acho. Do meu próprio jeito. Será que esses dois eram amigos ou o quê? O que está acontecendo? Noelle perguntou, completamente confusa. Loic lentamente se levantou do chão, beliscando o nariz enquanto o sangue continuava a jorrar. Seu bastardo. Você é um dos estudantes de intercâmbio, não é? Ele estava absolutamente furioso. A marca em sua mão brilhava um vermelho intenso. Ele ia usar o poder do selo. Leon, corra! Noelle gritou. Mas Loic a empurrou para longe quando ela tentou se colocar entre eles. Ele levantou a mão em direção a Leon. E tarde demais. Antes que pudesse agir, outra pessoa interveio. Luíso. Assim como Loic, o brasão nas costas de sua mão direita estava brilhando. Você está tão ansioso para fazer um inimigo de mim, Loic? Ele baixou o braço. Luíso. Por que você está defendendo esse cara? Esse desgraçado pôs as mãos na minha mulher. Luiz riu levemente, cruzando os braços. Oh, realmente? Eu não sabia que ela estava envolvida com você. Talvez você devesse trabalhar em distinguir a realidade de suas próprias ilusões. Você realmente pretende se opor a mim? Ambos eram descendentes de grandes casas, ficar um contra o outro assim não era algo pequeno. Oh! Você quer criar ainda mais problemas para si mesmo? Luiz perguntou. Você é o que está em desvantagem aqui, Loic. Não eu. Gur. A força de suas cristas era igual, mas o poder que suas famílias exerciam não. O chefe da casa Raut era o atual presidente da Assembleia. Como tal, Luiz tinha mais autoridade. Loic virou as costas para o grupo, lançando um olhar breve para Noelle. Não esqueça o que eu disse. Sou sua única escolha. E com isso, ele saiu. Noelle virou-se para Leon e Luíso. Que par estranho eles faziam. Luíso. Por que você está me ajudando? Noelle não conseguia entender por que ela estaria se colocando em risco assim. Ajudar você. Luiz zombou. Por favor, não entenda mal. Leon fez um pedido e eu obedeci. Leon riu. A esfera branca balançava ao lado dele, seu único olho brilhando vermelho. Ele se aproximou o máximo possível de Leon, quase como se estivesse tentando intimidá-lo. É verdade, disse Leon. Eu pedi para ela ajudar. Oh, entendi então. Noelle não conseguia pensar em mais nada para dizer. Seus sentimentos eram uma grande confusão. Pelo menos ela devia a eles algumas palavras de gratidão. Bom, seja como for, vocês me salvaram. E eu agradeço. Obrigado aos dois. Luiz se virou, virando as costas para Noelle. Não me agradeça. Ela entrelaçou o braço em Leon. Por que você não vem comigo agora? Noelle rapidamente pegou outro braço dele. De jeito nenhum. Já temos planos. A expressão de Leon ficou desconcertada quando as duas garotas o puxaram em direções opostas. O que está acontecendo aqui? Ei, Luxon, me ajude. O robô olhou para o lado. Isso é o que eles chamam de traição, murmurou. Seu idiota. Você realmente vai abandonar seu mestre? Por que está murmurando sozinho? Eu só quero que você reflita sobre suas ações. E exijo que você se desculpe por ter me jogado. Se você se recusar,
Irei informar a situação atual para aqueles que estão esperando em casa. Você é mesmo um completo babaca. Lois puxou o braço de Leon. Venha, venha. Você só precisa me dar um pouco de tempo. Há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Leon inclinou a cabeça. Quem? Meus pais, murmurou Lois timidamente. O quê? A mandíbula de Noelle caiu, mas ela se recuperou antes que Leon pudesse notar. Você está louca. Você é a princesa da casa Holt. O que Lois estava pensando? Não me diga que ela realmente se apaixonou por ele. Boba. Lois repreendeu, parecendo aflita. Não entenda mal. Tenho minhas razões. As duas garotas continuaram puxando os braços de Leon, sacudindo de um lado para o outro. De repente, a voz de Luxon cortou a conversa. Mestre, temos outra situação. Enquanto Leon lidava com aquela confusão, Brad foi chamado para a parte de trás da escola. Lá, ele se viu cercado por um grupo de garotos. Brad torceu uma mecha de seu cabelo entre os dedos. Eu vim aqui a pedido de vocês. Sobre o que exatamente se trata? É claro que a pessoa que convocara não era outra senão Pierre. Para um bando de nobres de um país de terceira categoria, vocês têm agido de maneira pretensiosa. Vocês são uma abominação. Brad suspirou. Parece que vocês nobres de Alzerian são ainda mais beligerantes do que os rumores me levaram a acreditar. Eu também sou da aristocracia, entende? Você pode ser de uma das 6 grandes casas, mas não se atreva a começar algo comigo. Vocês atrairão um escândalo internacional para suas cabeças. Os lacaios de Pierre gargalharam, cientes do que estavam se metendo. Quanto a Pierre, ele arqueou uma sobrancelha, seu olho direito saltando com intensidade maníaca. Que entretenimento! Você deveria se sentir honrado, então. Eu lidarei com você mesmo. Você está confiante demais. Façam isso, garotos. Brad olhou para os lados. Os subordinados de Pierre avançaram, brandindo espadas de madeira. Tomem isso. Brad desviou e empurrou suavemente seus oponentes, fazendo-os tropeçar. Seu bastardo. Um deles cuspiu, se levantando apressadamente. Brad suspirou internamente. Esses caras estão falando sério? Eles não estão brincando, estão. Os nobres de Oldfort eram descendentes de aventureiros, e era costume para os alunos da academia mergulhar no calabouço da capital para aumentar suas habilidades. Brad não era do tipo que se confrontava na linha de frente, mas ele ainda era muito mais forte do que qualquer um na gangue de Pierre. Experimente isso. Outro garoto veio correndo por trás, e Brad acertou o seu joelho no estômago do menino, arrancando-lhe a espada de madeira das mãos. Enquanto a luta continuava, Brad continuou a afastar qualquer um que viesse atrás dele. Parece que todo esse treinamento está valendo a pena. Na verdade, ele estava bastante satisfeito consigo mesmo, embora mantivesse isso escondido atrás de uma máscara fria enquanto observava Pierre. Estamos terminados aqui. Pierre rosnou para seus seguidores. Tisque, vocês são desculpas patéticas para homens. Mas, tanto quanto Brad pôde ver, Pierre era o mais patético de todos. Eu preferiria evitar mais violência. Devemos nos retirar por enquanto, perguntou ele, esperando não precisar constrangê-los ainda mais. Então Pierre levantou a mão direita. Idiota. Técnica de esgrima não é tudo. Seus lacaios seguiram seu exemplo, lançando as mãos em direção a Brad. Bola de fogo. Agulha de gelo. Raio de energia. Cada um deles lançou seu feitiço mais poderoso. Será que esses caras são loucos? Brad ficou surpreso, mas manteve a calma e respondeu da mesma forma. A questão era que ele era muito mais talentoso em magia do que com uma espada. Parede de terra. Brad cravou sua espada no chão, erguendo uma concha ao seu redor e bloqueando os ataques sem esforço. Os capangas de Pierre logo perceberam que estavam em desvantagem e se voltaram para Pierre, praticamente implorando para que ele entrasse na luta. Vocês realmente são inúteis. Pierre estalou os dedos. Vamos encerrar por aqui,
disse Brad suavemente. Você está claramente em desvantagem. Ele achou melhor seguir a rota diplomática, mesmo que estivesse se saindo bem contra eles. Mesmo assim, Pierre sorriu maniacamente. O que há com ele? Brad se preparou para o pior. Pierre ergueu a mão, e o brasão em sua mão começou a brilhar. Agora você realmente me irritou, nobre de terceira classe sem nome. Um círculo mágico se acendeu sob os pés de Brad, e a parede que ele havia conjurado desmoronou em pó. O quê? Ele empunhou sua espada de madeira em uma tentativa desesperada de se defender, mas raízes de árvores de repente dispararam do chão e o atacaram. Brad tentou parar os golpes das árvores, mas sua arma se partiu. Pior ainda, quando ele tentou usar sua magia, algo estranho aconteceu. Tisque, lança de fogo. A princípio, ele achou que as raízes haviam desviado suas chamas, mas não era isso. Seu feitiço nem sequer se materializou. O que está acontecendo? A magia de Brad não o havia falhado. Era mais como se algo tivesse parado o feitiço completamente. As raízes envolveram seus pés, levantando no ar e segurando de cabeça para baixo. Brad lutou para se libertar, mas a árvore só apertou seus tornozelos ainda mais. Maldição! Os capangas de Pierre se juntaram em torno dele enquanto Pierre mantinha a mão erguida, seu brasão brilhando. Todos eles fizeram cara de mal. Sem outra forma de se defender, Brad colocou os braços sobre a cabeça. Pierre levantou a mão para a testa, ainda apontando para Brad com a outra. Ele riu. Onde foi parar toda essa bravata? Agora vamos puni-lo por sua insolência. Depois que terminarmos com você, não terá mais um rosto bonito. Por mais frustrado que Brad estivesse, não deixou transparecer. Que problema que eu arrumei para mim mesmo. Marie, Julius, todos. Espero que me perdoem pelo problema que isso causará. Por um instante, Brad se perguntou o que Leon faria. Esse único pensamento substituiu sua ansiedade por algo completamente diferente. Ele sorriu. Agora! Pierre gritou. Não. A mansão que a República havia preparado para Marie e sua comitiva era espaçosa e extravagante. Até tinha seus próprios jardins. Infelizmente, ela e os meninos ainda estavam em probação após o fiasco no reino. Como tal, eles só haviam sido designados alguns criados para ajudar a manter o lugar, e esses criados nem mesmo moravam no local, apenas vinham cumprir seus deveres. Isso deixava Marie, seus meninos e seus seguidores encarregados de seu próprio jantar. Kyle estava preparando pratos na sala de jantar enquanto Greg sentava com o rosto na mesa, esperando para ser servido. Ainda não está pronto. Estou morrendo de fome. Greg vinha reclamando há vários minutos e Kyle já estava cansado disso. Se você está tão impaciente, poderia ajudar um pouco, respondeu Kyle. Impossível. Estou tão faminto que nem consigo me mexer. Kyle queria socá-lo na cabeça, mas se conteve. Em vez disso, virou-se para o som das vozes de Marie e Carla ecoando da cozinha. Cozinhem mais macarrão. Sim, minha senhora. Gur. Porque eles têm apetites tão grandes. Os 8 ainda estavam crescendo, o que tornava a preparação das refeições bastante intensa. Pior ainda, exceto por Kyle, nenhum dos meninos levantaria um dedo para ajudar. Kyle suspirou e olhou para Greg. Onde estão os outros? Ele ainda não os tinha visto na sala de jantar. Julius e Gil que estão em seus quartos se preparando para amanhã. Eles levam essas coisas muito a sério. E acho que Chris disse que estaria no jardim balançando sua espada, já que não tem mais nada para fazer. E ajudar, nada? Mas Kyle pensou melhor antes de dizer isso em voz alta. Bem, todos eles são ricos. Acho que para eles, é natural que os criados façam todo o trabalho braçal. Era inútil esperar por algo mais. Enquanto refletia sobre isso, houve um clamor na porta. Ela se abriu e a voz de Chris ecoou pelos corredores. Todos. Temos um problema. Sua voz estava tensa. Alarmada, Maria espiou pela cozinha para ver o que estava acontecendo.
Marie correu para a entrada principal. Ela ainda estava usando um avental e o cabelo preso para cozinhar. Assim que viu Brad, seus olhos se arregalaram. O que aconteceu? Ele estava amarrado e deitado no chão. Sentado em cima dele estava um estudante da academia. Olá, nobres de terceira categoria. Espero que estejam tendo uma boa noite. Meu nome é Lord Pierre da Casa Feivel. Marie olhou para o rosto inchado de Brad. Ela tentou correr até ele, mas Julius a segurou pelo ombro. O que você está fazendo, Julius? Me solte. Calma, Marie. Brad está vivo. Por enquanto, o problema mais urgente é aquele homem em cima dele, e os capangas que ele trouxe. Pierre estava cercado por seus lacaios e havia vários carros estacionados na rua. Todos eram modelos de luxo e pareciam ter sido modificados. Pierre travou seus olhos com Julius, sorrindo de orelha a orelha. Então você é o ex-príncipe herdeiro do reino Outfort. Aquele que caiu em desgraça. Você sabe que parece realmente patético agora, não é? A raiva de Maria aumentou. Por que esse idiota está aqui? E como ele se atreve a falar com Julius assim? Ele é feio. Vocês foram os que machucaram o Brad. Julius perguntou calmamente. Sua voz era fria como gelo. Pierre sorriu. Isso mesmo. Ele foi patético. Nem ofereceu resistência. Vocês são todos fracos. Por que não voltam para casa? Gil que ficou para trás atrás de Julius e Marie, flexionando a mão e pronta para pegar sua arma. Uma veia saltava na testa de Greg enquanto ele se contia para não avançar, enquanto Chris ainda segurava uma espada na mão de treinar momentos antes. Kyle e Carla se escondiam atrás de todos eles, mas Julius permaneceu na frente, falando por seu grupo. Peço que entregue o Brad. Claro. É por isso que eu o arrastei até aqui, afinal. Aliás, tenho um pequeno problema com vocês. Por que não brincam comigo? Marie teve uma sensação ruim sobre isso. Sinto que estou esquecendo algo importante. O que era? Pierre levantou-se de cima de Brad. Eu desafio você para um duelo. Vocês podem ter seu amiguinho de volta, quer vençam ou percam. Mas se eu vencer, vocês me dão sua nave. Até juro pela árvore sagrada, se isso te faz sentir melhor. Se vocês se recusarem, não terão ele de volta. Sua nave. Ele estava falando sobre o Enyorn. Mas, isso pertence ao meu irmão. Não podemos apostar com isso. Além disso, não havia algo sobre jurar pela árvore sagrada. Não podemos aceitar, disse Julius, para o alívio de Marie. Bartford é dono daquela nave. Eu não tenho direito a ela. Então acho que terei que matar seu amigo aqui. Pierre agarrou um punhado de cabelo de Brad, puxando sua cabeça do chão. Espera. Julius exclamou. Eu aceito, mas não posso apostar a nave. Pierre apenas sorriu maniacamente. O brasão nas costas de sua mão se acendeu. Você disse que aceita. Jurou pela árvore sagrada. Pierre jogou suas mãos para o céu e gargalhou loucamente, como se já tivesse vencido. O que você está falando? Julius perguntou, perturbado. De repente, Marie se lembrou do problema. Não. Você não pode aceitar essa luta. Mas um círculo mágico já havia aparecido sob Pierre e se expandiu até envolvê-los todos. Marie olhou para baixo, a cor fugindo de seu rosto. Eu acabei de me lembrar. No jogo, esse idiota inventa uma desculpa maluca para ir atrás do protagonista, e então... Assim que você concordou, fez um pacto com a árvore sagrada, Pierre riu maliciosamente. Agora você não pode desistir. Qualquer juramento feito na árvore é inquebrável. Se você não cumprir sua palavra, morrerá. Ele o invocou como um lunático, apontando um dedo para Julius. As regras desta luta são simples. Você e seus amigos vão se matar até que apenas um reste em pé. Aquilo foi a gota d'água. Chega de suas bobagens. Gil que tentou sacar sua arma, mas raízes finas e eras saíram do círculo, prendendo-os todos.
Marie tentou se libertar das hastes enroladas em volta do pescoço, mas não era páreo para elas. Pierre enfiou as mãos nos bolsos e riu. Vocês são os que estão cheios de bobagens. Juraram à árvore sagrada que aceitariam minha luta. Agora se apressem e comecem a se matar ou já perderão. Marie cerrava os dentes. O que é de errado com esse cara? Ele era mesquinho e desleal no jogo, mas isso vai além disso. Além disso, essa aposta que ele nos forçou. O Einhorn pertencia a Lyon. Se fosse roubado, Marie estaria em apuros. Esqueça desgastar a paciência do meu irmão, estaríamos rasgando-a em pedaços. Julius encarou Pierre. Nós não podemos nos matar. Além disso, esses termos irracionais não podem ser legítimos. Isto não é um país de terceiro mundo como o Forte. Alzer é invicto. Se vocês realmente achavam que seriam tratados com justiça aqui, eram ingênuos. Pierre estava certo sobre o histórico de Alzer. Enquanto Julius e os outros ferviam de ressentimento, a dor passou pelos seus pescoços. O que é isso? Greg arfou, rasgando as videiras do pescoço. Elas deixaram uma marca negra na pele dele, parecida com uma coleira. Greg, há algo no seu pescoço, disse Chris. Você também. Todos haviam sido marcados com essas estranhas tatuagens em forma de coleira. Quando o círculo mágico desapareceu, as raízes e as eras pararam de se mover. Como eu disse, um juramento feito na árvore é inquebrável, explicou Pierre. A árvore dispensa sua própria punição aos cretinos que se atrevem a desafiá-la. Se você não mantiver suas promessas, vai perder a cabeça. Os olhos de Júlio se arregalaram. Os meninos se viraram para olhar para Marie. Assim como eles, ela tinha uma marca gravada em sua pele. Isso enfureceu os meninos, mas eles não podiam fazer nada a respeito. Pierre passeou até um dos veículos esperando. Acho que é hora de ver como é um navio de um país do terceiro mundo, já que agora pertence a mim. Enquanto ele e seus capangas saíam, Julius correu em direção a Marie, sua voz tremendo de preocupação. Você está bem? Diga. O quê? Diga a Leon o que aconteceu. Agora. E o que quer que você faça, não o deixe irritado, ok? Apenas garanta que ele entenda. Se não o informarmos imediatamente, será um desastre. Sim, tudo bem. Vou informá-lo imediatamente. Todos os meninos de Marie ficaram surpresos com quão visivelmente abalada ela estava. Chris correu imediatamente para atualizar Leon sobre a situação. Embora a situação entre Noelle e Louise fosse problemática, consegui me extrair e voltar para casa. Pelo amor de Deus, por que estou tão popular de repente? Já tive sorte o suficiente em ser noivo de duas mulheres incríveis em Oxford. Quem poderia ter previsto que eu viria aqui apenas para ser mimado por mais duas? O que você acha, velha garota? Incrível, não é? Eu estava mimando ele assim que entrei pela porta. Acabei recusando o convite da senhorita Louise. Noelle e eu decidimos que ela viria visitar outro dia. O jantar que Luxon havia preparado para ele parecia uma gororoba para mim, mas ela devorou tudo. Então, ela se enrolou em um cobertor que eu tinha colocado para ela, olhou para mim e pantufou felizmente. Preparamos uma cama de bebê para ela dormir, principalmente para que ela não colocasse muita pressão em seus quadris pulando por aí. Acabou sendo ainda mais eficaz do que eu imaginava. Você comeu todo o seu jantar. Ela parecia estar muito saudável hoje. Enquanto a observava, Luxon flutuou até mim. O que é? Eu perguntei. Calculei a proporção precisa de nutrientes que ela requer, assim como a quantidade adequada. Não é surpresa que ela tenha consumido tudo. Planejei exatamente. Ele ainda estava chateado por eu tê-lo arremessado em Loic. Que ia irritante. Você tem algum tipo de problema? Eu perguntei. Eu acho que a resposta seria óbvia, mas se eu tiver que soletrar para você, então sim. Eu tenho. É assim que você trata seu mestre. De fato, eu me arrependo de ter reconhecido você como meu mestre em primeiro lugar, disse Luxon. É mesmo. Bem, isso é ruim para você,
respondi enquanto brincava com ele. De repente, ele levantou a cabeça e seus ouvidos se moveram como se ela pudesse ouvir algo do lado de fora. Alguns segundos depois, alguém bateu violentamente na porta. Quem poderia ser a essa hora? Murmurei. Mestre, eu ainda não terminei. Precisamos ter uma discussão séria sobre nosso futuro, disse Luxon. Sim, podemos fazer isso depois, respondi enquanto seguia em direção à entrada da frente. Quando abri a porta, encontrei Chris batendo nela como um animal selvagem. Ele estava ofegante. Teria corrido todo o caminho aqui da mansão deles. O que aconteceu? Perguntei. Bartford, peço desculpas, disse ele. Pelo quê? Abri a porta completamente e o convidei para entrar. Definitivamente precisava saber o que diabos estava acontecendo.